Vamos conversar agora com a Mônica Bergamo, que fala hoje sobre a possibilidade de uma segunda onda da Covid. Ô, Mônica, você vira essa boca pra lá. Que a gente nem passou. Desliga agora esse telefone. A gente não passou nem pela primeira ainda, Mônica. Ai, pois é, Megali, a Fiocruz, bom dia primeiro a todos. Pois é, a Fiocruz, que é um dos maiores centros de pesquisa do país, né, ela alerta que estados que já imaginavam estar domando o novo coronavírus dão sinais de que podem ter que conviver com uma segunda onda de infecções em seu território. Dados do Amapá, do Maranhão, do Ceará e do Rio de Janeiro acenderam o sinal de alerta, mostraram que depois de uma queda consistente no número de internações, muito celebrada inclusive, né, de internações de pessoas com problemas respiratórios, essa queda se inverte e há uma nova subida. Vamos aos números, Megali. No Amapá, na semana de pico das internações foram 65 casos, caíram para 35 casos. E agora o número de internações voltou a subir para 59. Rio de Janeiro, foram 2.844 internações no pico. Baixou para 60%, para 1.154, que é um número ainda alto, mas metade, né, praticamente, do que se tinha antes, menos da metade. E agora em julho, entre 12 e 18 de julho, sobe de novo para 1.367. Ceará, 2.048 internações no pico, numa semana, estamos falando, né? Cai para 803 na melhor semana, para de cair e agora dá uma subida para 871 casos. Maranhão chegou a 378 internações na semana pior que eles tiveram lá, cai para 150, menos da metade, e depois de várias semanas consecutivas de queda, sobe para 167. Então é um alerta, é um sinal de que pode estar se iniciando uma chamada segunda onda de Covid-19 nesses territórios. Esse sistema da Fiocruz, Megali, o Infogripe, ele monitora todos os dados da síndrome respiratória aguda grave no país. Ele registra todas as internações de pessoas com problemas respiratórios no Brasil. E foi esse sistema que alertou para a violência da chegada da Covid-19 no Brasil, em março, né? Ainda havia poucos casos confirmados de Covid e chegou o Infogripe, chegou a Fiocruz e falou o seguinte: há poucos casos confirmados, mas olha quantas internações por problema respiratório nós temos aqui, muito fora da curva histórica, e todos esses casos aqui vão ser confirmados lá na frente como Covid, e foram. Então, a internação, ela antecipa, né, a internação por problema respiratório, ela antecipa os testes, ela antecipa o diagnóstico. Então, ela sinaliza com antecedência o que pode estar acontecendo. Agora, o que pode ser isso, Megali? Quais são? Quer dizer, isso vai ter que ser aprofundado, é um sinal de alerta aí da Fiocruz. Mas, assim, é a reabertura econômica de algumas metrópoles? É a interiorização que está se intensificando nesses estados? Ou são as duas coisas combinadas? Né? Por exemplo, o estado de São Paulo nunca baixou, né? Você teve uma baixa na capital e já foi para a interiorização e o estado ficou estável, está ainda na sua primeira onda. Esses outros estados que estavam já celebrando uma queda, agora precisam se preocupar aí com o que pode ser um sinal importante de uma segunda onda, mostrando como essa coisa vai ser um vai e vem, Megali, um vai e vem exaustivo, estressante, mas com o qual a gente talvez tenha que conviver mesmo. Confirmando, portanto, esses dados, né, o que muitos cientistas defendiam, que o coronavírus não será algo tão temporário assim, que vai fazer parte da nossa vida por muitos anos, que a gente vai ter que se acostumar, a não ser que venha de fato um remédio eficaz e definitivo, uma vacina que consegue proteger contra todas as cepas. A gente vai ficar nesse abre e fecha, nesse entra e sai, nesse estica e puxa, por muitos e muitos meses. Mônica. E tem que ficar sempre atento aos sinais, né? Aos sinais. Por exemplo, a interiorização, ela pode trazer uma onda de volta. Vamos falar aqui de São Paulo, pode trazer uma onda de volta para a capital? Não se sabe ainda. A gente está no meio do processo, está tudo acontecendo, né? Houve uma queda aqui em São Paulo consistente na capital, é fato. Houve uma explosão no interior. A queda na capital não compensou o aumento no interior, por isso o estado de São Paulo segue ali nesse seu platô alto, né, numa estabilidade alta e muito trágica, e aí a gente vai ter que cuidar de analisar, tem que ter o termômetro ali medindo o tempo todo a situação, né, Megali? O interior... A Fiocruz está tentando fazer. O interior de São Paulo, por exemplo, ontem pela primeira vez passou a capital.
em número de casos. Nesse momento, o interior de São Paulo é responsável por 40,4% dos casos de corona, 39,7% estão na capital e o restante no litoral. O interior responde por 52% da população do estado, ou seja, o normal seria que desde o início dessa pandemia a maior parte dos casos estaria por ali, mas a capital foi a porta de entrada e o vírus foi se espalhando. Mônica, um beijo para você, até amanhã. Até amanhã.